você trabalha até um ponto que isso não incomode o brilho dela de aparecer. Agora, não force ela a ser referência nisso que ela não nasceu para ser. Então, é por isso que a gente fica nesse rolo, aquele negócio de ratinho, como é que chama aquilo? Fica naquilo lá o tempo inteiro. Contrato uma pessoa por um jeito, quero desenvolvê-la para outra coisa, e daí demito ela, sabe? Vira aquele rolo. Mas isso para mim, é o diagnóstico de falta de saúde mental. E para mim, isso, hoje, para as empresas, na minha visão, é a responsabilidade que essa empresa tem e elas de causar e gerar doença mental, porque isso gera doença mental. Sim. Eu lembro uma vez que eu estava com uma cliente minha de uma empresa e aí ela estava falando, era uma empresa que estava passando por muitas mudanças, a gente estava fazendo gestão de mudanças lá na época e tudo, e eu já estava tentando já explicar para ela, olha, a gente vai até um ponto para ajudar essas pessoas a mudarem, mas tem um outro ponto que se a saúde delas não está em dia, se essas pessoas não estão bem, eu não vou, como é que eu vou mudar pessoas que estão com TAG, com ansiedade, com exaustão? Elas estão doentes, aí você começa a ver que você tinha uma grande parcela de população adoecida. Mas é óbvio que a empresa não vai diagnosticar todo mundo, porque senão, o que ela faz com 300 diagnósticos? Pois é. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela falou assim, Franciele, mas essas pessoas têm que procurar terapia. Daí eu falei assim, quantos funcionários vocês têm hoje? Aqui nessa era na planta. A gente tem 3.000 na planta. Quantos que a gente sabe, porque a gente estava tentando modificar, que não estão bem, sem fazer diagnóstico? Uns 500, 600. Não é à toa. É responsabilidade da empresa. O que a empresa faz? Então, vai continuar adoecendo? Falei, vocês têm duas escolhas. Ou você continua adoecendo, ou você começa a curar esse povo. Porque a empresa gerou. É muito alto esse número. Tem a ver com a nossa cultura, né? Então, até essa discussão de eu acho que a gente precisa... E eu acho, para mim, neurociência está muito dentro disso, né? Porque uma coisa é você falar... tem a psique e tal. Gente, que para uma empresa... E para a gente também. O que se significa isso no dia a dia? Nada. Né? Agora, você fala assim, olha, a gente tem pessoas que estão com o cérebro intoxicado, o cérebro não funciona, ela vai tentar performar, ela vai adoecer cada vez mais, ela vai, o cérebro dela vai cada vez mais ficar mais adoecido, vai sair cada vez mais para consultas médicas, vai tratar as pessoas mal, vai criar um ambiente tóxico, porque a gente sabe que é o que o cérebro adoecido faz. E aí você começa a ter, acho que, uma outra pauta de conversa, né? Sim. Aí você começa a trazer esse aspecto, por exemplo, se a gente está falando de um ambiente de negócios, nós não estamos falando de área clínica e nem hospitalar. Pode até ser um hospital, mas aí nós estamos falando da parte de negócios desse hospital. Como que, por exemplo, o mundo está mudando numa velocidade absurda. E aí nós sabemos que isso é contra-biológico, mas nós precisamos fazer esse movimento de mudança. Então, como que eu faço isso sem adoecer? Sim. Então, é ter consciência da forma como você está fazendo as coisas. E nem é tão difícil. O difícil é romper esta bolha de modelo mental que a gente está, que é lá da velha economia. Comando e controle. Deu certo o comando e controle até lá, enfim, muita gente adoecida também. Sim. Mas nem vou discutir lá na velha economia, porque já tô aqui, né? Nem quero saber. Quero saber da nova, que já tá meio complexo. Então, assim, aqui, nessa nova, não é mais comando e controle. É o quê, então? É você romper essa consciência, essa bolha e trazer a discussão, e nem é tão difícil depois que você rompe a barreira. Não é ter 300.000 psicólogos lá, é você mudar a tua forma de dar treinamento. Teve uma executiva de uma empresa mega do mundo, não é do Brasil. Ela falou para mim, Vere, eu não suporto fazer treinamento naquele negócio, no negócio lá, na plataforma de treinamento da empresa. Aí eu faço assim, passo o dedo. Por quê? Porque se eu não fizer isso, meu gráfico toda semana fica caindo. E daí fica dizendo que todo mundo da minha equipe está adoecido porque eu não fiz o troço lá, entendeu? Então eu faço mesmo. Só que sabe o que o RH fez? Botou um temporizador. Então, não pode mais fazer assim. Você tem que ficar 30 segundos em cada... Mentira. Gente! Uhum. Isso aí é dar álcool para alcoolista, quase. Que tá adiantando o quê, gente? Então, assim, ela fica trabalhando... E aí ela faz o quê? Ela fica trabalhando e fica... Tipo, se deu 30 segundos, não deu, eu taco o dedo ali. Se deu, ele vai. Se não deu, ele não vai.
Então, ao invés de você gastar tempo e galera de tecnologia para fazer o temporizador, o que você faz? Você entende o processo todo e vê por que não tá bom aqui na plataforma, o que a gente coloca no lugar. E eu garanto que vai ser mais barato e mais simples também, sabe? Quer ver uma outra questão? Geralmente, no ambiente corporativo, está explodindo ali, porque as pessoas ficam muito, em termos de carga horária, muito tempo ali. Sim. Mais do que em outros lugares, né? Proporcionalmente, eu acho que é o lugar que mais a pessoa passa tempo ali. Nem proporcionalmente, é o maior tempo que a pessoa gasta, né? E aí, muitas vezes, os problemas que estão acontecendo ali, eles são deflagrados pela empresa ou pode ser deflagrado por alguma outra situação da vida da pessoa também. Mas vai aparecer ali na produtividade dela. Vai. Então, é inteligente que a empresa queira trabalhar com isso. Sim. De forma genuína, com a saúde mental. Por isso que eu falo neurociência, saúde mental como ferramenta de negócio. Se você quer fazer isso por missão, por propósito, ou se você quer fazer isso por produtividade, não importa. Para mim, tá de boa, assim. Não importa porque você quer saúde mental, mas se você tá promovendo, tá de boa pra mim, né? Então, eu até apresentei lá no congresso do PNP esse case de um cliente que veio pra mentoria com... Sabe aquela coisa donada, que não é donada, né? Mas ele, donada, não consigo mais produzir, não consigo fazer gestão da equipe, não sei, donada. Tá, vamos entender. Exaustão, né? Não é donada. Sim. E não é burnout ainda. Não, ou já era? No caso dele, levantei a hipótese, porque daí eu encaminho para psicóloga clínica ou para psiquiatra, depende do caso. Que tinham duas situações. Burnoutão já, não era começando. E estresse pós-traumático. Foi uma coisa que eu levantei a hipótese, mas eu falei, calma, vamos conversar. E aí, expliquei sistema nervoso autônomo. Então, você já sabe aquela figura que eu tenho. Eu uso ela para tudo, explico o nervo vago. Ninguém sabe o que é o nervo vago. Até hoje não peguei ninguém. Nem os psicólogos sabem o que é nervo vago. Um troço que faz você se movimentar e ninguém sabe. Faculdade de psicologia, por favor, insira o nervo vago, pelo menos na faculdade, gente. Não dá para não ter nervo vago. Tem que ter, gente. Sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático, que a gente... levemente aprende, mas não com a função que a gente precisa entender que ele tem, né? Que é de funcionamento total. Eu vou te dizer, eu sou uma pessoa extremamente estudiosa e eu tenho uma autonomia para estudar, assim. Eu vou te dizer que eu não vi isso na faculdade, porque se eu tivesse visto, eu ia saber. Ia lembrar. Então, assim, eu não lembro. Que você fez. Não, eu não lembro disso. Então, assim, eu acho que... Assim, posso estar errada também, que, enfim, quando a gente tá fazendo faculdade, a gente tá meio louco também, né? Mas, assim... Eu não lembro. Não sei se eu fui nessa aula, né? Não sei se eu fui. Tem todas essas questões que são daí da própria pessoa, né? Mas eu expliquei. E aí, beleza, tal. Até que veio uma história dele, que ele, sem essa consciência conectando ainda, ele me contou o seguinte, de forma bem resumida, eu vou trazer aqui. Ele falou, tem um momento do ano, assim, tô chegando no momento... Não, ele falou assim pra mim, tô chegando no momento do ano, Veri, que meu... Opa, calma. Como assim estou chegando no momento do ano? Não, é porque tem um momento do ano que eu fico péssimo. Aí foi que eu comecei a levantar a hipótese do TEPT, entendeu? Eu falei, como assim? Aí ele me explicou que, sei lá quanto tempo, não lembro agora mais, quanto tempo atrás tinha ocorrido uma situação em que ele simplesmente não era rodando direto, que eles estavam mudando o sistema da empresa, não sei o que, deu um monte de problema. Assim, a empresa teve um problema até financeiro bastante alto, acho que foi mais de 1 milhão, não lembro se de reais ou de dólar, mas foi muita grana. E ele falou, aquilo me estressou de um jeito e é uma atividade que a gente faz todo ano, só que agora só sem a mudança do sistema. E o que acontece? Ano passado, quando chegou perto desse momento do ano, eu desmaiei. Ele desligou. Nossa, ele desligou, deu um shutdown, que é um dos sintomas. Nossa. E aí, ele é um homem, com todo aquele histórico, que homem não desmaia, não chora, não é fraco, não sei o que, tal. Ele falou, tô começando a sentir vergonha. Aí vem uma outra questão, a vergonha. Do desamparo. Então, começa a virar aquele rolo de café com bolo. E a pessoa fazendo 1000 treinamentos e não entende o que está acontecendo com ela. Sim, inteligência emocional não vai te explicar. Não. Nada vai te explicar do que a gente tem hoje de disponível, que você tira. Mentalidade de coach, de crescimento, não vai te explicar. Ou fixo, ou... Treinamento faca na caveira também não vai te explicar. Não vai. Não.
E aí, bom, então, você entende o que vem para a mentoria? Então, o problema dele não estou produzindo e não consegue, que eu sempre produzi, estou há anos na empresa, reconhecida e etc., fui promovida aqui dentro, agora estou péssimo, estou sendo mal avaliado, recebendo pouco PPR e ainda não consigo fazer gestão da minha equipe. É isso que chega para mim. Entendi. Liderança e carreira. Aí você faz o quê para que você consiga chegar nesses sintomas? Você faz um mapa funcional, você faz o procedimento. Ai, molhei toda a convidada no copo, aqui. no caso, que a gente coloca. Desculpa. Eu vou secar aqui no meu vestido, pode deixar. Gente, não dá. Daqui. Nem sempre. Esse copo hoje foi reprovado. Tipo, queria um assim... Tipo, mais largo. Era a caneca, favor, a gente não trouxe a nossa caneca hoje. Nosso checklist. Queria outro pro próximo. Por favor. Eu vou cuidar aqui para não vazar, tá? Só um pouquinho. Enquanto você toma sua água, eu vou te fazendo essa pergunta. Então, nesse processo que você... De mentoria, você está fazendo mentoria individual também? Também, aham. Uma de grupo, uma individual e em compra de empresa. A individual é com os líderes e a em grupo é com... as profissionais que querem aprender a fazer mentoria dessa forma. Tá. Viver de mentoria, só não é esse nome. Viver de mentoria. E aí, mas sempre com a base de construção de saúde mental e mentoria terapêutica para realmente curar o mundo. Sim. Adoro. Isso. Bom, e aí nesse processo, quando você começa, o primeiro entendimento que você tem é esse mapa de funcionamento. Obrigada. Mas você entrou, vai ter que cortar o podcast agora? Não? O que a gente faz? Tem 4 pilares. Dentro desses 4 pilares, tem as sessões que estão conectadas a esses pilares. O primeiro pilar é a análise do estado atual. Então, o que eu faço? Eu uso uma ferramenta onde a gente... rastreia como está a vida dessa pessoa, em todas as áreas. A primeira coisa, inclusive explicando que o centro é ela e não o trabalho. Sim. Geralmente, o trabalho está deslocado e está aqui no centro, né? E sempre é o trabalho, nunca é outra área. E a saúde está fora, inclusive, do raio, né? Do processo todo. Então, a gente já dá essa visão para ela. Eu faço uma analogia como se fosse um pneu de um carro. Tá com um furinho ali no pneu. É num lugar específico esse furo. Só que, por enquanto, ela consegue. Com esse furo, continua andando. Talvez ali no painel vai aparecer e tal, mas ela continua. Daqui a pouco, o carro começa a ficar pesado, o volante vai mais para um lado, não sei o quê. Daqui a pouco vai dando solavanco. E se a pessoa não parar... ela começa a correr risco de vida. E é exatamente isso. E o que é essa roda? Aqui tem todas as suas áreas da vida. Áreas da vida mesmo. Sim, e os seus papéis. Meio que a roda da vida que você usa. Tá. E aí a gente começa a entender como que tá cada uma dessas.